Se você ainda não faz parâmetro de qualidade de água, não sabe tua conversão alimentar e tá lá a vida inteira se queixando de preço de ração e colocando a culpa da ineficiência produtiva da tua piscicultura no pobre do vendedor de ração que vende a ração para você, me desculpe, tá tudo errado. O meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura. Nós vamos trabalhar hoje um tema que é como fazer o peixe crescer mais rápido. Eu sei que você está aí pensando que fazer o peixe crescer mais rápido é só dar mais ração. É assim que você pensa? Bom, se você está achando que só fazer o peixe crescer mais rápido é só jogar cada vez mais ração lá, você está enganado. Não é assim que a gente faz para o teu ciclo de produção ser menor, para que você consiga fazer o teu peixe crescer mais rápido. Você precisa de outras estratégias que, se você ainda não sabe, você vai aprender nessa live de hoje. Se você só pensa que dar mais ração vai fazer o peixe crescer mais rápido, inclusive para algumas espécies a gente tem aí isso como pontos bem críticos a serem trabalhados. A questão não é essa, né? Você até pode fazer o peixe crescer mais rápido fornecendo maior quantidade de ração. O problema é que isso não obrigatoriamente, não é uma regra dar mais ração, o peixe crescer mais rápido e com isso ter maior lucratividade. Não é regra. Por quê? Porque muitas vezes, quando você aumenta o volume de ração que vai ser fornecido para o peixe, talvez esse peixe não esteja fazendo o máximo aproveitamento da quantidade de ração que vai ser fornecida, que é a conversão alimentar. Né? Se você não consegue encontrar aí a máxima quantidade de ração, a mínima quantidade de ração possível, para o máximo ganho de peso possível, que é o nosso ponto de equilíbrio ali, o nosso ponto ideal de busca por resultados de produtividade, isso vai fazer com que, mesmo que você acelere o crescimento do peixe, você não esteja buscando o índice correto, que é a melhor conversão alimentar. Então, o que você, né? Primeiro, para que você precisa buscar aí essa rapidez de ganho de peso do peixe? Porque quando você busca uma rapidez de ganho de peso do peixe, você consegue reduzir o teu ciclo de produção, né? Então, reduzir o teu ciclo de produção, você ou consegue fazer maior quantidade de ciclos de produção ao longo do ano, ou ainda ter a possibilidade de vender um peixe com maior peso pelo menor intervalo, pelo menor ciclo de produção. Ou para quem tem inverno rigoroso na região, ter a possibilidade de produzir o peixe sem que esse peixe chegue, né, dentro da fase de inverno ali, da estação do inverno, que é uma estação crítica aí, né, para desempenho dos peixes. Então, se você faz, né, essa estratégia de manejo, tentando com que o peixe consuma ração, não maior quantidade de ração, mas a maior quantidade de ração, pensando em melhor conversão alimentar, isso sim vai trazer retorno para você. E como é que é exatamente isso? Né? Como é que é exatamente isso? Você precisa. Se você não sabe o que é conversão alimentar, primeira coisa, né? Se você não sabe o que é conversão alimentar, tem muito vídeo meu aqui explicando sobre o que é conversão alimentar, mas basicamente é a quantidade de ração que o peixe consome para que ele tenha o ganho de peso corporal. E o ideal é que esse índice de conversão alimentar seja o menor possível. Né? Então, o que é? A melhor conversão alimentar é o menor número possível. O ideal, o que seria o ideal? O perfeito, o mundo perfeito da produção de peixes e da lucratividade. Que cada 1 quilo de ração que o peixe come, ele tenha 1 quilo de peso corporal. Isso é um mundo perfeito, né? 100% de aproveitamento, 100% de digestibilidade dessa ração. Mas, infelizmente, né, pro ponto de vista aqui produtivo, infelizmente isso não é possível, tá? Isso não acontece. Não à toa, os peixes excretam, produzem fezes aí dentro dos viveiros, e essa fezes nada mais é do que parte da ração que não foi aproveitada.
A questão é que existem rações que têm melhor aproveitamento ou que são mais bem convertidas em ganho de peso muscular ou em fibras musculares, que é a carne do peixe, né? Que depois vai ser transformada em carne, que é o que a gente objetiva na produção. E existem rações que trazem um pior aproveitamento, né? O peixe produz mais fezes e, consequentemente, ele não tem tanta fixação, tanta transformação dessa comida ingerida em fibras musculares, em ganho de peso, tá? Então, como é que a gente faz para ter essa redução do ciclo de produção ou acelerar o peixe a ganhar mais peso? Usando rações que me tragam conversão alimentar. Porque eu vou dar o exemplo aqui eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Vou pegar aqui a anotação para eu não me perder. Então, eu trouxe lá um comparativo, foi feito um experimento, tá? Foi feito um experimento em 2020, usando duas rações com 36% de proteína, numa única fase de produção de tilápias. Então, as tilápias foram produzidas ali de 80 gramas até a fase de 400 gramas aproximadamente de peso corporal, tá? Sendo alimentadas com uma ração de 36% de proteína. E eram rações comerciais, rações formuladas por empresas que estão fabricando ração. Não foram rações produzidas pelas universidades, tá? Então, rações testadas do campo mesmo. Então, duas rações, as duas continham 36% de proteína. Só que ter 36% de proteína não significa que elas têm a mesma formulação, não significa que elas têm o mesmo perfil de aminoácidos, não significa que elas têm a mesma digestibilidade e, consequentemente, a mesma conversão alimentar. Então, olha só esse resultado. Duas rações diferentes, foram colocados vários peixes aí sendo alimentados com a ração número 1 e ração número 2, eu vou chamar assim, tá? A ração número 1, o peixe chegou no peso da fase em que foi feito esse experimento aí, com peso de 491 gramas, tá? Peso médio, o lote. E a ração número 2, os peixes chegaram com peso de 426 gramas, tá? Nessa fase. Então, vamos dizer que é uma fase de recria desses peixes aí, ou fase de crescimento desses peixes, né? Não terminação, fase de crescimento. Ok. E aí, a ração número 1, que é a ração que o peixe chegou na fase com um peso mais alto, esse peixe ele consumiu a ração, mas teve uma conversão alimentar de 1,34, ou seja, para cada 1,340 kg de ração que o peixe consumia, ele tinha 1 kg de ganho de peso corporal, tá? Na contrapartida, a ração número 2, também com 36% de proteína, o peixe consumia 1,5 kg de ração, 1,5 kg de ração, para que conseguisse ter um ganho de peso corporal de 1 kg, né? Isso significa que o peixe que consumiu a ração número 1, que teve um peso maior aí na fase, ele tinha em torno de 12% menos eficiência de consumo de ração, em torno de 12% a menos de eficiência de consumo de ração. Repare, um consumiu 1,3 kg, outro consumiu 1,5 kg para ter o mesmo ganho de peso. Com isso, o peixe que consumiu a ração número 1, que teve uma conversão alimentar menor, ele chega ao peso de 491 gramas, aqui nesse caso, mais rapidamente, com cerca de 10 dias a menos. Ou seja, eu demorei 10 dias a menos para o peixe chegar com 490 gramas. Para que o peixe que consumiu a ração, que ele tinha conversão alimentar de 1,5, ele precisaria ter ficado 10 dias a mais no ciclo de produção para que ele igualasse o ganho de peso corporal, ok? E aí, olha só, além de eu ter uma ração que proporcionou uma pior conversão alimentar e, consequentemente, um ciclo de produção mais longo,
Olha essa informação que eu vou passar aqui para vocês agora. Inclusive, para os meus alunos que estão aqui, o Adriano e o Max, nós acabamos de falar sobre isso. Não sei se tem mais algum aluno aqui, já sinaliza para mim. Nós acabamos de falar sobre isso dentro do nosso encontro ao vivo na psicultura de alta performance, tá? Acabamos de falar sobre isso. Então, olha a continha aqui, meninos, se estiverem aí por aí ainda. Olha essa continha. A ração, que são dados reais, esse número aqui que eu vou trazer para vocês, tá? A ração que tem uma conversão alimentar de 1,340 custa R$ 3,91 o quilo, tá? R$ 3,91 o quilo. Ou seja, quando você multiplica 3,91 por R$ 1,34, que é a conversão alimentar, eu tenho o custo de produção do peixe, única e exclusivamente com a ração, de R$ 5,24, tá? Na contrapartida, para que a ração que tem uma conversão alimentar de 1,5 vale a pena eu usar a ração que tem uma pior conversão alimentar, ela precisa custar R$ 3,49 ao invés de custar R$ 3,91 para equivaler custo de produção. Ou seja, ela tem que custar 40 centavos mais barato, 40 centavos mais barato, tá? 40 centavos mais barato por quilo de ração. Se você coloca isso no preço do saco de ração, me diz aí quanto isso dá, né? Só multiplicar 40 centavos por 25. Quanto isso vai dar em reais por saco de ração. E aí, olha o quanto isso é importante você saber. Você usar uma ração com o mesmo teor de proteína, com pior conversão alimentar, se você não sabe fazer esse cálculo que eu acabei de fazer com você aqui, você às vezes está pagando mais barato por uma ração que vai te dar um ciclo de produção mais longo, vai te dar uma piora de conversão alimentar e dependendo do preço em que você estiver pagando por essa ração, ainda vai fazer com que o custo de produção seja mais caro. Porque se você fizer essa ração aí, ó, R$ 1,50 vezes, dizer que essa ração esteja custando 10 centavos mais barato por quilo do que a outra ração que eu dei de exemplo, que ela custe R$ 3,90, o custo de produção do teu peixe sai mais caro, mesmo pagando mais barato na ração e ainda por cima aumentando o teu ciclo de produção. Então, se você ainda não sabe como fazer para calcular a conversão alimentar, ou se você quer fazer o teu peixe chegar mais rápido no peso de abate e ainda não sabe o que é a conversão alimentar, é aí que está o pulo do gato. É aí que está o pulo do gato de muitas vezes você ficar achando que você não vai para frente com a sua piscicultura porque essa ração está muito cara. Não é a ração. Ok, eu concordo que subiu de preço a ração, mas não é a ração estar mais cara do que estava 3 anos atrás que faz a sua piscicultura ser ineficiente. Não é isso. Não é isso. É a falta de acompanhamento, é a falta de monitoramento e principalmente de conhecimento a respeito do principal índice de produtividade de uma piscicultura e de lucratividade também, que é a conversão alimentar. Então, para você que não sabe como calcular a conversão alimentar, segura comigo aí. Tá? Segura comigo aí que até o final dessa live eu já vou falar sobre a conversão alimentar. Agora imagine, né, se você está querendo acelerar o ganho de peso do teu peixe. Toda vez que você deixa o teu peixe um dia mais, eu dei um exemplo aqui para vocês, é real esse exemplo, tá, gente? Eu dei um exemplo para vocês aqui em que o peixe fica 10 dias a mais numa fase. Eu estou falando só de uma fase de produção, eu nem estou falando do ciclo todo. Se a gente pegar no ciclo todo, esse tempo vai ser ainda maior. Mas imagine você aumentar em 10 dias o ciclo de produção de uma cultura aí. Vamos olhar para a agricultura. Pergunte para um agricultor. Tem alguém aqui que é agricultor? Levanta a mãozinha para mim aqui no chat. Tem alguém aqui que é agricultor? Imagine você que é agricultor,
ficar com o teu milho 10 dias a mais do que o planejado lá na tua lavoura. É ruim isso, né? Você perde lucratividade, inclusive no caso de culturas aí, né, da agricultura, você corre o risco de começar a ter perda de qualidade, inclusive, do grão. No caso da piscicultura, sabe o que acontece? Toda vez que você aumenta o tempo de ciclo de produção, você piora a tua eficiência produtiva do ponto de vista em que você diminui a quantidade de ciclos por ano, você, no caso de usar uma ração de pior conversão alimentar, você está aumentando a carga de poluentes dentro desse teu viveiro de piscicultura. Então, tem muitas vantagens em você conhecer um índice de produção, que é a conversão alimentar. Agora, dá uma olhada, vamos lá. Então, ok. Se você já sabe, né? Ah, a ração está muito cara, só tem ração cara aqui na minha região, eu não consigo achar ração. Se esse é o teu, a tua maior queixa, a tua maior crítica aí a respeito de ração, fala para mim, qual é a conversão alimentar que você tem hoje na ração, no preço da ração que você está pagando hoje, independente de qual preço seja o preço da ração que você está pagando. Qual é a conversão alimentar que você tem? Se você sabe qual é a tua conversão alimentar, parabéns para você. A maioria dos piscicultores não sabe. E se não sabe a conversão alimentar, não tem como buscar melhoria de lucratividade. Você já deve ter ouvido em algum momento na sua vida, de produtor de peixe, que a ração equivale de 60% até 80% do custo total de produção de uma piscicultura. É real essa informação. E não é só para piscicultura, tá? Se fica de consolo, para avicultura também, para suinocultura também, para bovinocultura também, tá? A alimentação corresponde a 70%, até 80% pode chegar aí do custo total de produção de uma produção animal, de uma atividade de produção animal. Na piscicultura não seria diferente. Então, se você não sabe conversão alimentar, você não tem dó do seu dinheiro. Você não está querendo lucrar com a tua piscicultura. Você está querendo continuar sendo refém da sua piscicultura, tirando o dinheiro do bolso para manter a piscicultura só porque gosta, só porque acha bonito, só para deixar o viveiro cheio. Eu não quero que seja assim com você. Se você quer fazer a sua piscicultura ser lucrativa, ser produtiva, ter faturamento alto, você tem que parar de achar que só jogar o peixe lá dentro vai dar certo. Você tem que começar a olhar os parâmetros que vão fazer real diferença na sua piscicultura. Você tem que parar de achar que só ficar jogando a ração dentro do viveiro vai fazer com que o peixe... eu quero que o meu peixe chegue rápido no peso de abate. Vou acelerar e tuf, ração. Sem saber se a temperatura está boa, sem saber se o peixe está convertendo, sem saber se a qualidade de água está boa. Você sabia que a conversão alimentar ela não é influenciada única e exclusivamente pela qualidade da ração? Então, não adianta você que é piscicultor colocar a culpa e dizer assim, aquela ração lá é muito ruim. A conversão alimentar é péssima se você não está cuidando dos parâmetros de qualidade de água. Porque a conversão alimentar do peixe em relação ao consumo de ração, independente da ração, seja a ração boa, seja a ração ruim, sempre tem como melhorar a eficiência dela, depende de qualidade de ração, depende de qualidade de água e depende de temperatura. Temperatura não está na minha mão. Está na mão do piscicultor? Não, temperatura não está na mão do piscicultor. Qualidade de ração está na mão do piscicultor. Porque é o piscicultor decidir comprar uma ração melhor ou pior. Decidir escolher comprar uma ração melhor ou pior. Pesquisar quais são os índices de conversão alimentar que essa ração me entrega. Perguntar para o teu fornecedor qual é o índice de conversão alimentar que essa ração entrega. Então,
A qualidade da ração está na mão do piscicultor. Agora, a qualidade de água está na mão de quem? A qualidade de água está na mão do piscicultor, única e exclusivamente na mão do piscicultor. Se você ainda não faz parâmetro de qualidade de água, não sabe tua conversão alimentar e tá lá a vida inteira se queixando de preço de ração e colocando a culpa da ineficiência produtiva da tua piscicultura no pobre do vendedor de ração que vende a ração para você, me desculpe. Me desculpe. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é assim que você vai ter 125 mil reais de faturamento. Se você quiser isso. Não é assim. Se você quer ter um faturamento melhor do que você está tendo hoje, tem que começar a partir de agora. A partir de agora, entendendo sobre conceitos, sobre qualidade de água, escolhendo ração, não por preço. O preço é importante? Claro que é importante. Claro que é importante. Mas primeira coisa vem a qualidade da ração. E aí, dentre as rações que entregam qualidade, digestibilidade, bom aproveitamento, aí sim você olha preço. Eu tinha um cliente que ele falava assim, ó, eu vou orçar a ração. Ele sempre fazia cotação. Mas sabe o que ele fazia? Ele não ficava fazendo cotação de ração com ração chimbé, ração chulé, ração de fundo de quintal, ração que não entrega conversão alimentar, ração que usa resto de fundo de armazém como ingrediente de ração. Se você acha que a fábrica de ração, tem fábrica de ração por aí, inclusive, que produz a ração pegando em parte do pagamento o grão que está sendo produzido pelo agricultor lá. Aí o agricultor se vangloria dizendo, consegui empurrar o resto do armazém que eu tinha de grão, do milho, do tipo de grão que você tiver aí, para a fábrica de ração, que eu compro a ração de peixe. Você acha que essa fábrica de ração vai usar esse ingrediente fundo de armazém para entregar ração para quem? Não existe querer ser mais esperto, existe conhecimento, gente. Então, a gente tem que parar de achar que se você vai querer faturar produzindo peixe, lucrar produzindo peixe, é só jogar de qualquer jeito e vamos ver o que vai dar, vira as costas e sai embora e daqui a 5 meses você volta, não vai dar certo, já vou te dizer. Se você pensa isso, já vou te dizer, não vai dar certo, tá? Agora, se você quer ter um negócio, uma atividade, uma produção que você... E quando eu tô falando negócio, uma empresa rural, eu não estou falando que precisa ser gigante, não. Não é só grande piscicultor que consegue lucrar produzindo peixe, não. Pequenos e médios também conseguem, desde que façam da maneira correta, desde que conheçam os teus índices, desde que conheçam todos os fatores que trazem lucratividade para a tua piscicultura. E a conversão alimentar é um deles. É, inclusive, o que vai fazer com que o teu peixe ganhe peso mais rapidamente, tá? E se você não sabe como fazer o cálculo da conversão alimentar, vai aí. Hoje eu vou falar para você como é que você faz o cálculo da conversão alimentar. Então, primeiro, já ensinei, né? Não tem como você fazer, ter boa conversão alimentar achando que só quem é responsável pela conversão alimentar é a ração. Você pode ter a melhor ração do mundo. Você pode ter ração com digestibilidade 90%. Se você não fizer a tua parte, que é qualidade de água e alimento, mesmo que não esteja em nosso poder a temperatura da água, mas fazer a estratégia correta de alimentação de acordo com a temperatura da água, você não vai ter boa conversão alimentar. Tá? Bom, como é que faz essa conversão alimentar, tá, gente? Então, primeira coisa, conversão alimentar não é um índice fixo, tá? Ela não é um índice fixo. Ela é um índice que a gente pode ter como parâmetro. E toda vez que eu tenho como parâmetro, eu preciso fazer a avaliação o seguinte:
esse índice de conversão alimentar que o fulano de tal teve. Vamos dizer, a Soraya teve conversão alimentar 1,8 lá na piscicultura dela. Em que condições? Não é só com que ração. Em que condições a Soraya teve essa conversão alimentar na piscicultura dela? Foi com que qualidade de água? Foi com que espécie de peixe? Foi com que estratégia de alimentação? Geralmente, quando a gente tem, por exemplo, os dados de conversão alimentar de grandes empresas de ração, geralmente, essa informação de conversão alimentar que são entregues por essas grandes empresas de ração são considerando que o ambiente está em perfeito estado. Qualidade de água está ótima, estratégia de manejo está ótima, tudo está ótimo. Tá? Então, sempre considerando que eu tenho ambiente perfeitamente equilibrado, que inclusive é o que todo piscicultor deve fazer, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Sabendo disso, você busca uma informação de conversão alimentar daquela ração que você compra, ou daquela ração que você vai comprar, de alguém que já tenha usado, ou dos próprios experimentos que as fábricas já tenham desenvolvido para ter um norte, para ter um direcionamento. A partir disso, você vai buscar a conversão alimentar para o teu sistema, para a tua eficiência produtiva, tá? E aí, como é que você vai fazer, né, a conversão alimentar? Primeiro, você precisa saber o peso do peixe. Então, você faz a pesagem de uma parte, de uma amostra de peixes de dentro do teu viveiro. Ah, Soraya, mas o meu peixe já está em produção. Não tem problema, você pode fazer o cálculo da conversão alimentar por fases de produção. Você pode fazer o cálculo da conversão alimentar a cada 30 dias, porque isso vai te dar ainda mais direcionamento, vai te mostrar ainda mais se você está sendo ineficiente na fase ou se você, opa, me perdi aqui, preciso voltar e tal. Então, primeira coisa, pesa o peixe no início, tá? E esse início pode ser tanto quando os peixes acabaram de chegar ou numa fase que os peixes estejam, tá? Então, vamos dizer, eu já estou com um peixe aqui dentro do meu viveiro hoje e eu quero saber qual é a conversão alimentar que ele vai me dar durante esses 30 dias próximos. Você pesa o teu peixe amanhã, ele pode estar com 200 gramas. Vamos dizer que seu peixe esteja com 200 gramas. Foi lá, pesou 50, 100 peixes. Ok, meus peixes estão com peso médio de 200 gramas. Beleza. Aí você vai começar a alimentar esses peixes. Toda vez que você alimentar os peixes, você pesou o peixe, anotou o peso médio. Anota no caderno. Não fica achando que a cabeça guarda tudo. Não guarda. Crie o histórico de produção da sua piscicultura. Anota essa informação. Aí você sabe o peso, você vai alimentar esses peixes durante os 30 dias, a fase que você definiu aí para você. Toda vez que você for alimentar, pese essa ração, pese o volume de ração, para você saber quantos quilos de ração foram fornecidos. Mas, não é para se você tiver a possibilidade de saber a quantidade de quilos de ração para cada tanque. Eu tenho 5 tanques de peixe. Quantos quilos foi no tanque 1, quantos quilos foi no tanque 2, quantos quilos foi no tanque 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque, você já deve ter ouvido eu falar por aqui, não existe regra na piscicultura. Nenhum tanque é igual ao outro. Eu posso ter a conversão alimentar X no tanque 1, posso ter uma conversão alimentar Y no tanque 2. Então, não adianta você achar que isso vai trazer resultado para você se você não fizer a contagem, o cálculo da quantidade de ração de tanque para tanque. Não vai, tá? Tem que ser individual. Mas hoje eu só tenho condições de fazer da piscicultura inteira. Ok, se for da piscicultura inteira, faça peso médio dos peixes de todos os tanques. Lembrando que aí você só vai ter uma conversão alimentar aparente, tá? Estimada, muito próxima ali, não vai ser a conversão alimentar mais real ali. Então, o ideal é que você faça para cada um dos tanques. Beleza, anota essas informações. Então, peso inicial, quantidade de ração que foi ser fornecida durante os 30 dias, ou da fase que você definir aí. Ok,
25 de julho, vou alimentar o meu peixe até o 25 de agosto e quero saber qual foi a conversão alimentar que me deu durante esses 30 dias. Chegou lá dia 25 de agosto, o que, que eu vou fazer? Pesar os meus peixes de novo. Pego lá 50, 100 peixes, peso, faço o peso médio, anota. Quantos quilos de ração foram gastos ao longo desses 30 dias? Você tem lá, foi somando, né? Ah, um dia foi 50 quilos, outro dia foi 150 quilos. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. No final do período de 30 dias, você tem um ganho de peso, que como que você faz esse ganho de peso? Peso final menos peso inicial, né? Então, peso do último dia menos o peso de quando você começou essa contagem aí, né? Então, ganho de peso do período, e você tem o consumo de ração em quilos, né? E aí, você só precisa fazer o quê? Dividir a quantidade de quilos de ração pelo ganho de peso corporal. Vai te dar um número, e esse número vai ser 1 ponto alguma coisa, ou, se tiver muito ruim, 2 ponto alguma coisa, tá? E aí, a conversão alimentar, lembra que eu falei no início? Quanto menor for esse número, mais eficiente está sendo. Se você tem lá uma conversão alimentar para uma fase de produção de 1,8, significa que o peixe está consumindo 1,8 kg de ração para ter 1 quilo de ganho de peso corporal. Dependendo da fase de produção em que você estiver, dependendo da espécie de peixe que você tiver produzindo, esse é um índice ruim. Esse é um índice ruim. E aí você precisa buscar melhorar cada vez mais essa conversão alimentar, ou seja, reduzir essa conversão alimentar, diminuir essa quantidade. Por quê? Porque isso refere à quantidade de alimento que o peixe está consumindo para ter o ganho de peso corporal. É isso que traz rapidez no teu ciclo de produção. É isso que traz lucro para a tua piscicultura. E aí, se dentro dessa boa conversão alimentar que você buscar aí, 1,6, 1,5, 1,4, são conversão alimentar aí ótimas, né? Se além disso você tiver uma ração com ótimo preço por quilo, aí sim, você está no paraíso, você está no lugar perfeito, você está né, no cenário ideal. Ter ótima conversão alimentar, com custo de ração baixo. Agora, significa que eu sempre vou ter custo de ração baixo, boa conversão alimentar? Não. Tá? Significa que a ração mais barata do mercado é a ração que vai me entregar a melhor conversão alimentar? Não. Significa que a ração mais cara do mercado vai me entregar a melhor conversão alimentar? Não. E sempre a resposta vai ser não, sabe por quê? Porque a conversão alimentar não depende única e exclusivamente da qualidade da ração. Lembram? Depende também de qualidade de água. Depende também de temperatura que não está sob o meu poder, mas está sob o meu poder alimentar ou não o peixe com a temperatura que eu tenho naquele momento. Isso é que vai trazer eficiência produtiva para a tua piscicultura. E é isso que você precisa buscar. E esse tipo de informação você só conhece aprendendo, sentando aqui na frente, ouvindo a prof falar, ouvindo a prof ensinar você sobre como ter a tua piscicultura de maneira lucrativa e eficiente, que eu quero isso para você. Se você quiser, eu quero isso para você. Eu quero isso para você. Não à toa estou aqui quase todos os dias, trazendo conhecimento para você levar para dentro da sua piscicultura e ter a possibilidade de aumentar o teu faturamento da tua propriedade rural, otimizar uma área que está improdutiva aí na tua propriedade rural, aumentar o teu lucro. Se você já produz peixe, aumentar o teu lucro. Com a mesma área que você tem, você consegue melhorar o teu lucro só melhorando a conversão alimentar.
E é simples fazer isso. Só que precisa aprender, né? Não dá para eu abrir a tua cabeça, puf, jogar aí dentro da tua cabeça. Não é assim. Tem que sentar, aprender e muitas vezes fazer conta, né? Muitas vezes fazer conta. Não de cabeça, que eu não faço conta de cabeça. Vocês já sabem, né? Beleza? O Darley está me perguntando aqui, ó. Repete a fórmula, por gentileza. Ó, Darley, a conversão alimentar é o consumo de ração do período dividido pelo ganho de peso no período, tá? Consumo de ração em quilos no período dividido pelo ganho de peso em quilos no período. Beleza? Vamos lá. Perguntinhas? Gente, se tiverem perguntinhas... Ah, meu tio passou por aqui, querido. Se tiverem perguntinhas, vão mandando por aí que eu vou responder, tá? Ó, na minha cidade só encontro ração de 32 e de 28. Faça essa demanda, levante essa demanda, às vezes, Darley. Às vezes, seu fornecedor de ração não está pedindo ou não tem disponível, porque não tem a demanda, tá? Então, tem que olhar esse lado também. O vendedor de ração, né, o distribuidor de ração, ele geralmente tem disponível a ração que tem demanda. Então, precisa aí ter a demonstração da demanda por parte do cliente de que a ração vai ter consumo. Vamos lá ver se tem perguntinha. Ayrton, meu aluno da turma 4 da Psicultura de Alta Performance. Boa noite, professora. Que bom que você conseguiu um tempinho aqui para assistir. Em poucas palavras, quero resumir o que aprendi no curso. O sucesso da psicultura depende do nosso conhecimento. Muito bom, Ayrton. O Ayrton é um grande produtor de peixes lá no Rio Grande do Sul. Muito grato pelo conhecimento que adquiri contigo. Que ótimo, Ayrton. O Ayrton é aluno meu da Psicultura de Alta Performance. Entrou no curso em junho do ano passado, né? Já até fez um ano que ele está aqui junto com a gente. Muito bom saber que quem está aí na atividade vê, né, a importância de ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento na produção. Não tem outra maneira, tá, gente? Não tem outra maneira. Ó, galera de Goiânia, o Fábio Viana tá aqui quase sempre, né, Fábio? São Luís do Maranhão, Sobral, Ceará. Ó, o Max, meu aluno aqui, ó, de Porangatu. São Gonçalo de Minas, Caucaia, no Ceará, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Que legal. José de Tiradentes, Rio Grande do Sul. Quero comprovar sua teoria de faturar de 125 mil reais. Já fiz 4 tanques em 1 hectare e coloquei tilápias. Estou alimentando-as. Que bom, José. Espero que dê tudo certo. É bem possível, tá? Vamos lá. É só aplicar aí os conceitos que eu explico, que eu ensino. Rio de Janeiro. Beleza, muito bom. Vamos ver. Como eu consigo ver se a ração que eu compro vai me dar uma boa conversão alimentar? Osmar, ou é você se baseando, né? Expliquei isso aqui, lá de Trombudo, Santa Catarina, Osmar Nágel de Braço do Trombudo, Santa Catarina. Essa informação não está disponível na sacaria, né, da ração, como eu disse. Como é que você consegue ter essas informações? Ou perguntando para o teu fornecedor se ele tem essa informação, né? Algumas grandes empresas aí fazem experimentos para testar mesmo os índices que a ração que eles estão produzindo podem entregar. Perguntando para outros psicultores que já utilizam a ração, se eles têm essa conversão alimentar. Caso você não consiga informação de nenhuma dessas duas maneiras, testando na sua psicultura, tá? Não tem outra maneira. Max perguntou aqui, ó, a mesma marca de ração pode ter diferença de região por região? Max, depende da ração, pode, tá? Vou dar um exemplo aqui. As rações da fase de engorda, em algumas, se a fábrica de ração que você está comprando, se a marca da ração que você está comprando tem mais de uma fábrica, né? Então, eu tenho uma fábrica em Goiás, tem uma fábrica no Mato Grosso, tem uma fábrica em São Paulo. A mesma ração, com o mesmo teor de proteína, ela pode ter formulações diferentes, tá? Pode. Agora, ração com o mesmo teor de proteína, saída da mesma doca, da mesma planta de fábrica,
ela vai ter a mesma formação. Não, nem justifica. Uma fábrica de ração nem consegue ter aí para o mesmo produto diferentes formulações, tá? Então, dá uma olhadinha em relação a isso. Beleza, gente? Então é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.